Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Lima e aqui pelo NEAF eu aprendi mais essa de hoje é sobre vírus Zika. E você deve estar se perguntando, por que uma aula de atualidade sobre o vírus Zika? É muito simples. As pessoas precisam ter informações para que não adquirem esse vírus, né? E a aula de hoje vai transpassar uma ideia básica, mas porém clara, para que você entenda tudo sobre o vírus Zika e para que você não tenha problema em nenhum concurso sobre essas informações. O Zika é um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti e identificado pela primeira vez no Brasil em abril de 2015, ou seja, ele foi identificado muito recentemente, né? Não tem nenhum ano, e ele só é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Ele recebeu esse nome na sua origem e identificação em 1947, lá na primeira metade do século XX, após detectação em macacos sentinelas para monitoramento da febre amarela, na floresta Zika em Uganda, na África. Por isso o nome. A floresta chama-se Zika, por isso que pegou esse nome. Então, essa informação são bem simples. O vírus só é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti e o nome vem identificação de macacos sentinelas, né, na década de 40, na primeira metade do século XX. Quais são os sintomas do Zika? Cerca de 80% das pessoas infectadas pelo vírus Zika não desenvolvem manifestações clínicas, ou seja, a maioria não desenvolve essas manifestações, mas ainda assim há pessoas que conseguem desenvolver. E quais são os principais sintomas? São dor de cabeça, febre baixa, dores leves nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceiras e vermelhidão nos olhos. Então são esses os principais sintomas. Outros sintomas menos frequentes são o inchaço do corpo, dor de garganta, tosse, vômitos e vômitos. No geral, a evolução da doença é benigna e os sintomas aparecem espontaneamente após 3 a 7 dias. Então, para deixar claro, os principais sintomas tá aí, né? Você pode ver, dor de cabeça, febre baixa, dores leves nas articulações e etc. Alguns sintomas que aparecem também são inchaço no corpo, dor de garganta, tosse e vômito, mas esses são menos frequentes. Então, de uma forma geral, esses são os sintomas do Zika. Há também dor nas articulações que pode persistir por aproximadamente um mês. Formas graves e atípicas são raras, mas quando ocorrem, podem excepcionalmente evoluir para óbito, como identificado no mês de novembro de 2015 pela primeira vez na história. Ou seja, essa aula, além de passar informações simples também, é uma aula para que você entenda que o vírus Zika, apesar de não ter um desenvolvimento muito grande na sociedade, ainda assim pode levar você à morte. Então, é sempre importante você ter as informações claras para que você sempre se precaver em relação ao Zika. Como que é transmitido o Zika? Eu já falei no começo, mas é bom sempre repetir. O principal modo de transmissão descrito do vírus é pela picada do mosquito Aedes aegypti. Outras possíveis formas de transmissão do vírus Zika precisam ser avaliadas com mais profundidade, com base em estudos científicos. De uma forma geral, as outros caminhos para que você adquira o vírus Zika, elas não são comprovadas, ainda não possuem uma base científica, um estudo científico comprovado. Por isso, a forma que já se perpetuou como clássica do vírus é pela picada do mosquito Aedes aegypti. Não há evidências, né, de transmissão do vírus para o Zika por meio de leite materno, assim como por urina, saliva e sêmen. Ou seja, todas as informações que você recebeu até agora sobre o vírus Zika, elas devem ser mentalizadas de uma forma onde só pela picada do Aedes aegypti é que você acaba pegando, né, vamos dizer assim, recebendo a transmissão do vírus Zika. Então, só pela picada do mosquito, né, Aedes aegypti. Qual o tratamento para o Zika? Não existe tratamento específico para a infecção pelo vírus Zika. Também não há vacina contra o vírus ainda, não foi desenvolvido ainda. O tratamento recomendado para os casos sintomáticos, ou seja, os casos mais graves, é baseado no uso de acetaminofeno, né, que é o paracetamol, e o dipirona para o controle da febre e manejo da dor. Então, de uma forma geral, o desenvolvimento do tratamento do Zika ainda não existe de uma forma geral, né, de uma forma
clinicamente baseada na ciência, né? A medicina ainda não desenvolveu isso. Então, a melhor forma, sim, é se precaver, né, do vírus, para que não precise passar por um tratamento mais pesado, vamos dizer assim, mais sintomático, que é o caso do paracetamol e a dipirona. Então, não há um tratamento específico e também não há uma vacina, né, para o vírus Zika. Cuidados preventivos para o Zika. Eu vou passar 3 cuidados para vocês, e são cuidados muito simples e muito fáceis de decorar, mas que devem sempre ser lembrados. Prevenção e proteção. Utilize telas em janelas e portas, use roupas compridas, calças e blusas, né? E se vestir roupas que deixam áreas do corpo expostas, aplique repelente nessas áreas. Ou seja, é sempre bom ter em casa telas, né, em janelas e portas, para que o Aedes aegypti não entre dentro de casa. Você deve estar pensando assim, eu vou viver sempre tudo fechado na minha casa, com roupas sempre compridas? Não, mas se você for passar algum tempo fora de casa, alguma praia, alguma coisa, algum lugar mais longe, mesmo assim é importante sempre estar passando repelente no corpo. Por quê? Porque assim você expulsa, vamos dizer assim, o mosquito Aedes aegypti perto de você. E você não corre o risco de ter a transmissão do vírus Zika com você. Fique preferencialmente em locais com tela de proteção, mosquiteiros ou outras barreiras disponíveis. Ou seja, se precaver contra o mosquito Aedes aegypti é a melhor forma de você se precaver também contra o vírus Zika. Cuidados. Caso observe aparecimento de manchas vermelhas na pele, olhos avermelhados ou febre, busque um serviço de saúde para atendimento. Então, fique bem claro. Manchas vermelhas na pele, olhos avermelhados ou febre, é sempre importante você ir, por exemplo, num posto de saúde ou num pronto-socorro. Esse é a melhor forma, o melhor cuidado contra o vírus Zika. Não tome qualquer medicamento por conta própria. Isso já é um problema clássico na cultura brasileira. Todo mundo, né, tem essa mania, vamos dizer assim. Não todo mundo, mas muitas pessoas têm essa mania de auto-se medicar. E isso é muito perigoso. Isso pode proporcionar coisas ainda piores do que aquilo que você realmente tem. Procurar orientação sobre o planejamento reprodutivo e os métodos contraceptivos nas unidades básicas de saúde. É sempre importante você estar sempre ligado, né? Sempre em união com as unidades básicas de saúde, para que você tenha todas as informações e você nunca corra risco de pegar nenhum tipo de doença, como no caso o vírus Zika, e até na hora de você querer ter o seu bebê, por exemplo, fazendo o método reprodutivo de forma correta ou usando contraceptivos, para que caso você não queira. Outras informações. Utilize informações dos sites institucionais, como o Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde. Se desejar engravidar, busque orientação com um profissional de saúde e tire todas as dúvidas para avaliar sua decisão. Se não desejar engravidar, busque métodos contraceptivos em uma unidade básica de saúde. Ou seja, informação nunca é demais. Informação sempre é a base da existência humana. Então, quanto mais informação você ter, por exemplo, com o Ministério da Saúde, nos seus sites, no Secretaria da Saúde, ou mesmo nas unidades básicas de saúde, ou naquele posto de saúde perto da sua casa, busque informações. Tente pensar, tente rever todos os seus costumes para que você tenha uma vida melhor e não se prejudique, por exemplo, que é no caso da aula de hoje, o vírus Zika. Vamos resumir agora a aula com todas as informações de uma forma básica para que você decore tudo. O que é o Zika? É um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti e identificado pela primeira vez no Brasil em abril de 2015. Seu nome vem de uma região de Uganda, na África. Ou seja, o vírus Zika não tem nenhum ano ainda, né? Aproximadamente um ano de existência, mas que foi detectado aqui no Brasil. Então, ele é um vírus transmitido pelo Aedes aegypti e é muito recente na cultura brasileira. Quais são os sintomas do Zika? Cerca de 80% das pessoas infectadas não desenvolvem os sintomas do Zika, ou seja, a maioria das pessoas não desenvolvem, mas ainda assim há pessoas que desenvolvem.
Quais são os sintomas principais, né? Dor de cabeça, febre baixa, dores leves nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceiras e etc. Então são esses, né, os sintomas básicos do vírus Zika. Como que é transmitido? O principal modo de transmissão, ou o modo de transmissão, né, descrito do vírus Zika, é pela picada do mosquito Aedes aegypti. As outras formas de transmissão ainda não há uma comprovação científica, uma base científica da medicina brasileira. Então, a única forma, vamos dizer assim, né, a principal, é pela picada do mosquito Aedes aegypti. Qual o tratamento para o Zika? Não existe um tratamento específico para a infecção do vírus Zika. Também não há uma vacina contra o vírus. Então, de uma forma geral, você tem que entender assim, não há um tratamento, não há uma vacina. Então, prevenção é o caminho. Prevenção é a melhor forma de se evitar um problema desse tamanho. Cuidados preventivos contra o Zika. Como eu já passei na aula, né, estou fazendo esse resumo, são 3 que eu passei. Prevenção e proteção. Utilize telas em portas e janelas e não use roupas curtas. Se precisar, sempre tenha repelentes em casa. Assim você evita o contato do mosquito com a sua pele, né, com você. Cuidados. Caso observe aparecimento de manchas vermelhas na pele, olhos avermelhados ou febre, busque um serviço de saúde para atendimento. Não tome medicamentos por conta própria e sempre procure informações sobre métodos contraceptivos. Ou seja, se você perceber manchas vermelhas na pele, olhos avermelhados ou febre, buscar sempre um serviço de saúde, um atendimento, como por exemplo um pronto-socorro. É muito importante você fazer isso. E nunca, nunca, nunca tome medicamento por conta própria, se automedique, porque isso pode proporcionar problemas ainda maiores do que o vírus Zika. Informações, sempre é bom você ter informações dos sites institucionais, como o Ministério da Saúde e de secretarias da saúde. Então, essa foi a aula de atualidades do vírus Zika e de forma clara, objetiva e concisa, espero que você tenha aproveitado e que a partir de agora você não erre mais nada em concurso nenhum sobre o vírus Zika. Espero que você tenha gostado, até a próxima!